A paz e graça, a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadade e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras e escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, por nós termos as 2 autoridades espirituais. A Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja o for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco. Em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igrejas e os Dons. E ministrar 14 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo, Senhor Deus. Falar ao coração de todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus do que buscaram a palavra, que é um livro, é um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos. Não dá total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, em que houveram sorteios ao livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @Igreja dos Dons, escolhendo o número de 1 a 14, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da Igreja dos Dons, e diga qual o número de rebanho de 1 a 14 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E sabe o que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteio não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar a mensagem com a hashtag anunciar mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé. Para ter muita fé, também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos aos seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38,
e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e do Espírito Santo de verdade. Vamos à oração para dar início ao sorteio. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igrejas e os Dons. Peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para interagir, seguir, se inscrever, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em seu Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Seja muito bem-vinda, Keila, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Ratlan, seja muito bem-vindo. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 14 capítulos desde 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus, o Cristo. Também peço ao Senhor, ao Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria, através da santa palavra que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Mas antes de eu iniciar o sorteio, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar.
e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glória ao Senhor Deus. Vamos dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja você também parte desse rebanho. Vamos dar início. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Primeiro rebanho de hoje, os escolhidos de número 13. E o livro é o livro de Filemão, com um capítulo. Filemão com um capítulo que contém 25 versículos. Vamos à oração. Lembrando que por nós trabalharmos, a oração é a oração de número 6. Por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença onde você estiver. Em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que haja agora a libertação e a purificação de todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos. Sejam todos libertos e limpos em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E recebam a verdadeira paz, a verdadeira alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Gratidão pela presença do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Filemão com um capítulo. Que contém 25 versículos. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, o amado Filemão, nosso cooperador. A irmã Áfia, o nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da paz, Senhor Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus o Cristo. Dou graças ao meu Senhor Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Porque ouvi falar do amor e da fé que tem para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Oro para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que nos há para com Cristo. Tive grande alegria e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao próximo rebanho. Sejam todos muito bem-vindos. Escolhidos de número 14, vamos ao livro para esse rebanho. 2 João com um capítulo. Que contém 13 versículos. O presbítero, Senhora eleita, seus filhos a quem ama na verdade, não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade, por causa da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Deus Pai e do Senhor Jesus o Cristo, do Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor.
Muito me alegrei em ter achado alguns de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te não como se escrevesse o novo mandamento, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, para que neles andeis. Muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que o Senhor Jesus o Cristo veio em carne. Tal o enganador e o anticristo. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Escolhido de número 2, faça parte desse rebanho, escolha o seu número de 1 a 14 para você receber um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do nosso Senhor Deus para a sua meditação nesse momento. Seja muito bem-vinda, Edilânia. Muito bem-vindo, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 2 Crônicas, com 36 capítulos. Ainda não foi sorteado, assim que sortear, e foi sorteado agora, foi os escolhidos de número 2. 2 Crônicas, com 36 capítulos, vamos ao capítulo do livro de 2 Crônicas. Vamos ao capítulo. A paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vinda, Keila. 2 Crônicas, capítulo 36, para os escolhidos de número 2. Vamos à oração. A oração é a oração 7. Vamos à oração. Santíssimo Senhor Deus e Todo-Poderoso, eu peço agora que haja a expulsão de todo espírito do mal, de todo ser maligno que trabalha contra a tua santa palavra, para que o santíssimo nome do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja ainda mais exaltado e ainda mais glorificado. Através do teu ministério, dessa tua igreja virtual, @ Igrejas e os Dons, e todas essas vidas que estão ligadas conosco, veja a tua luz brilhar e libertar todos os setores da vida daqueles que principalmente são fiéis ao Senhor, estão inscritos em todas as suas igrejas virtuais. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Seja muito bem-vinda, Rebeca, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 2 Crônicas, capítulo 36, para os escolhidos de número 2. Escolha também o seu número de rebanho, o número de 1 a 14, para você receber um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. 2 Crônicas, capítulo 36, que contém 23 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença onde você estiver. 2 Crônicas, capítulo 36, Jeoacás, rei de Judá, e o povo da terra tomou Jeoacás, filho de Josias, e o fez rei em Jerusalém, em lugar de seu pai. Era Jeoacás da idade de 23 anos, quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém. O rei do Egito o depois em Jerusalém condenou a terra a pagar um tributo de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. O rei do Egito constituiu Eliaquim, irmão de Joacai, rei sobre Judá e Jerusalém, e mudou-lhe o nome em Jeoiaquim. Mas Neco tomou Jeoacás, irmão de Eliaquim, e o levou para o Egito. Era Jeoaquim da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Subiu contra ele Nabucodonosor, rei de Babilônia, e o amarrou com cadeias de bronze, a fim de levá-lo para a Babilônia. Nabucodonosor também levou alguns dos utensílios do templo do Senhor para a Babilônia e os colocou no seu templo em Babilônia. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao livro, sejam todos muito bem-vindos. 1 Samuel, com 31 capítulos.
Vamos ao capítulo 19. 1 Samuel, capítulo 19, para os escolhidos, de número 7. 1 Samuel, capítulo 19, para os escolhidos, de número 7. O capítulo 19 contém 24 versículos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Jonatas defende Davi. Falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos para que matassem a Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi e anunciou a Davi: Saul, meu pai, procura matar-te, portanto, guarda-te pela manhã, fica num lugar oculto e esconde-te. Eu sairei e estarei ao lado do meu pai no campo em que estiver, e falarei de ti a meu pai e verei o que houver. E o anunciarei a ti. Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai. Ele disse: não peque o rei contra seu servo Davi. Ele não pecou contra ti, e os seus feitos para contigo têm sido muito bons. Ele expôs a sua vida quando feriu os filisteus, e o Senhor deu um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo ouviste e te alegraste, pois pecaria contra o sangue inocente, matando sem causa Davi. Saul deu ouvido à voz de Jonatas e jurou: tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonatas chamou a Davi, contou-lhe todas as palavras, levou a Saul, e Davi o assistia como antes. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 6. Escolhidos de número 6. Jonas com 4 capítulos. Vamos ao capítulo 4, Jonas, capítulo 4, vamos à oração. A oração é a oração 5. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e estes veículos que estiverem o seu Espírito junto conosco, recebam a paz, a graça, a alegria, a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e que sejam livres de toda depressão e opressão do mal, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Jonas capítulo 4 contém 11 versículos. Jonas capítulo 4. A ira de Jonas, mas desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor: ó Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis. Eu sabia que és, Senhor Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se, grande em amor, e que te arrepende do mal. Agora, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. O Senhor respondeu: é razoável essa tua ira. Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente dela. Aí fez uma barraca e assentou-se baixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então o Senhor Deus fez nascer uma boboreira, que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Senhor Deus, porém, enviou um bicho no dia seguinte à subida alva, o qual feriu a boboreira, e ela se secou. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 8. Malaquias com 4 capítulos. Capítulo 2. Malaquias, capítulo 2.
que contém 16 versículos. Advertência aos sacerdotes. Agora, aos sacerdotes, este mandamento é para vós. Se não o ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Perdão. Sim, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eu vos reprovarei a descendência e espalharei esterco sobre os vossos rostos, e o esterco dos vossos sacrifícios juntamente com eles serei levados para fora. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança seja como com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi devida e de paz. Eu lhe dei ambas para que me temesse. Ele me temeu e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão e apartou a muitos da iniquidade. Pois o lábio do sacerdote devem guardar o conhecimento, da sua boca deve um homem procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 9. O livro de Judas, com um capítulo. Que contém 25 versículos. Judas, servo do Senhor Jesus o Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai, e guardados no Senhor Jesus o Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Quanto os ímpios e falsos mestres, amados, enquanto eu empregava toda diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé de que, de uma vez por todas, foi entregue aos santos. Pois certos homens se infiltraram descaradamente, os quais desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus o Cristo. Quero lembrar-vos, se bem já estáis cientes de tudo isso, que o Senhor, tendo salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu, depois o que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. Assim também Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregam-se à prostituição e às práticas sexuais antinaturais e foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Sejam todos muito bem-vindos. Escolhidos de número 12. Escolhidos de número 12. Vamos ao livro. Ageu com 2 capítulos. Ageu com 2 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Ageu. Capítulo 1. Ageu, capítulo 1, para os escolhidos de número 12. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, aonde você estiver. Ageu, capítulo 1. Contém 15 versículos chamados a reconstrução do templo. No 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada.
Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitar nas vossas casas bem acabadas, enquanto esta casa fica deserta. Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muitos e recolheis pouco. Comeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe para pô-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Escolhidos de número 11. Escolhidos de número 11. Vamos ao livro, mas antes de eu sortear o capítulo e o livro para os escolhidos de número 11, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Vamos dar continuidade ao sorteio para os escolhidos de número 11. O livro é o livro de Esther. Esther, capítulo 10.
A oração também é a oração de número 10. Santíssimo Senhor Jesus ou Cristo, que através dessa ministração da tua santa, forte e verdadeira palavra, que haja agora a destruição de toda obra de todo espírito maligno e imundo que estiver trabalhando contra tuas santas escrituras, deprimindo e oprimindo essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e estes veículos. Que chegue a tua paz, a tua graça, a tua alegria, edificando essas vidas, através desse ministério da tua igreja virtual, @igrejas e os dons. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Esther, capítulo 10. Que contém 3 versículos. A grandeza de Mordecai. O rei Assuero impôs tributo aos moradores do seu reino, tanto aos do continente como aos da ilhas do mar. Quanto ao restante dos atos do seu poder e do seu valor e a declaração da grandeza de Mordecai, a quem o rei engrandeceu, não está escrito no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? O judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, grande entre os judeus, estimado pela multidão de seus irmãos, porque trabalhou pelo bem-estar do seu povo e procurou a prosperidade de todos os judeus. Escolhidos de número 4. Êxodo, com 40 capítulos. Capítulo 40. Êxodo, capítulo 40, para os escolhidos de número 4. Contém 38 versículos. Capítulo 40. O tabernáculo é levantado. Depois disse o Senhor a Moisés: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Porás nele a arca do testemunho e cobrirás a arca com um véu. Depois colocarás nele a mesa e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Então colocarás nele o candelabro e acenderás as suas lâmpadas. Porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho e pendurarás a cortina da porta do tabernáculo. Porás o altar do holocausto em frente da porta do tabernáculo e da tenda da congregação. Porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, nela derramarás água. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 3. Cantares, com 8 capítulos. Capítulo 6. Cantares, capítulo 6. A oração é a oração de número 2. Senhor Deus, eu peço que haja agora a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, chegando agora com essa ministração da tua santa palavra, livrando essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo de toda a depressão do mal. É o que eu peço, já lhe agradeço em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Cantares, capítulo 6. Que contém 13 versículos. Para onde foi o teu amado, a mais formosa entre as mulheres? Que direção tomou o teu amado e buscaremos contigo? Meu amado desceu ao seu jardim, os canteiros de bálsamo para se alimentar nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu.
Ele se alimenta entre os lírios, formosa és, amada minha, como Tirsa, adorável como Jerusalém, imponente como o exército com bandeiras, desvias de mim os teus olhos. Eles me perturbam o teu cabelo, é como o rebanho das cabras, que pastam em Gileade. Os teus dentes são como o rebanho de ovelhas tosquiadas, que sobem do lavadouro. Todas produzem gêmeos, nenhuma estéril há entre elas. Como um pedaço de romã, assim são as tuas faces por detrás do teu véu. 5. Rebanho dos escolhidos de número 5. Levítico, com 27 capítulos. Capítulo 20. Levítico, capítulo 20. Contém 27 versículos. Penas de diversos crimes, que disse o Senhor a Moisés, também dirás aos filhos de Israel, qualquer dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque, certamente será morto. O povo da terra o apedrejará. Porém a minha face contra esse homem eu eliminarei do meio do seu povo, pois dando seus filhos a Moloque, ele contaminou o meu santuário e profanou o meu santo nome. Se o povo da terra de alguma maneira fechar os olhos para não ver esse homem, quando der seus filhos a Moloque e não o matar, voltarei o meu rosto contra esse homem e contra sua família e o eliminarei do meio do seu povo, com todos os que com ele se prostituírem após Moloque. Quando alguém se voltar para os médios e feiticeiros para se prostituir, após eles eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Glórias ao Senhor Deus. Antes de eu sortear o próximo rebanho dos escolhidos, eu irei ler para vocês mais um desafio que as igrejas e canais que nós estamos apresentando. Muita atenção nesse novo desafio de 200 bilhões de reais em dinheiro. Prova na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em moradias ou em outras formas de moradias. Primeiro, ofertas. Segundas, sacerdote. Terceira, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarto, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimos. Sétimo, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia, para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo, basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao próximo rebanho, escolhidos de número 10. Juízes, com 21 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Juízes. Capítulo 11. Juízes, capítulo 11. Vamos à oração, que é a oração de número 8. Em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu ordeno agora que todo espírito imundo, toda depressão e que toda opressão maligna que estiver agora, onde a santa palavra do nosso Senhor Deus estiver através da internet, que saiam agora junto com todas as suas obras malignas. Em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E essas vidas vejam agora a diferença do justo e do ímpio, e daqueles que verdadeiramente servem ao Senhor Deus, como está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 18. Em nome do Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Juízes capítulo 11.
para os escolhidos de número 10. O capítulo 11 contém 40 versículos. Jefté vence os amonitas. Sejam todos muito bem-vindos. Era então Jefté o gileadita, valente e valoroso. O seu pai era Gileade, a sua mãe era uma prostituta. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, repeliram Jefté e lhe disseram: não herdarás nada de nossa família, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, onde homens levianos se juntaram a ele e o seguiram. Alguns dias mais tarde, quando os filhos de Amon pelejaram contra Israel, foram os líderes de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi. Disseram a Jefté: vem ser nosso chefe para que combatamos contra os filhos de Amon. Jefté, porém, disse aos líderes de Gileade: não me odiastes e não me expulsaste da casa de meu pai? Por que agora viestes a mim quando estás em aperto? Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao rebanho dos escolhidos de número 1. O livro é o livro de Joel, com 3 capítulos. Joel com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Joel. Capítulo 1. Joel, capítulo 1, para os escolhidos de número 1. Joel, capítulo 1, contém 20 versículos. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais. Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos e a seus netos, e os filhos desta outra geração. O que ficou do gafanhoto cortador comeu o gafanhoto migrador. O que ficou do gafanhoto migrador comeu o gafanhoto devorador. O que ficou do gafanhoto devorador comeu o gafanhoto destruidor. Despertai, bêbados, e chorai, gemei todos os que bebeis vinho. Gemei por causa do vinho novo, porque foi tirado da vossa boca. Uma nação poderosa e inumerável veio sobre a minha terra. Os seus dentes são dentes de leão, e tem presas de leoa. Fez a minha vide uma assolação, arruinou a minha figueira e arrancou-lhe a casca e a lançou por terra. E seus galhos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está vestida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Glórias ao Senhor Deus. Mentalizem o número de 1 a 14, pois o livro é o capítulo que será sorteado. Será para dar total liberdade ao Espírito Santo. O Senhor Deus falará ao seu coração nesse momento. Você vai mentalizar o número de 1 a 14. Peça que o Espírito Santo, o de verdade, fale ao seu coração nesse momento, que através de sorteios, que dá total liberdade somente a Ele, o Espírito Santo de verdade falará ao seu coração, através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus o Todo-Poderoso para a sua meditação. Enquanto você vai mentalizando o número que você quer para o sorteio, eu irei ler mais um desafio. Muita atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira, para receber 200 milhões de reais em dinheiro. Primeira, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões. A segunda, prove para nós, na Bíblia Sagrada, que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões.
Terceira, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões. Quarta, prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9:31 e receba 200 milhões. Quinta, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus ou Cristo e receba as boas promessas. Senhor Jesus ou Cristo e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. Prove para nós. Sétima, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Glórias ao Senhor Deus. Mentalize o número de 1 a 14, pois o livro é o capítulo que será sorteado. Será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Glórias ao Senhor Deus. Mentalize, escolha o número de 1 a 14. Peça que o Espírito Santo fale ao seu coração. Você que mentalizou o número 2, a mensagem para você hoje está no livro de Filemão com um capítulo. Você que mentalizou o número 1, a mensagem para você está no livro de 2 João, também com um capítulo. Você que mentalizou, escolheu o número 6, a mensagem para você está no livro de 2 Crônicas, capítulo 36. Você que mentalizou, escolheu o número 3, a mensagem está no livro de 1 Samuel, capítulo 19. Você que mentalizou, escolheu o número 8, a mensagem está no livro de Jonas, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 11, a mensagem está no livro de Malaquias, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 9, a mensagem está no livro de Judas. Você que mentalizou, escolheu o número 5, a mensagem está no livro de Ageu, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 10, a mensagem está no livro de Esther, capítulo 10. Você que mentalizou, escolheu o número 14, a mensagem está no livro de Êxodo, capítulo 7. Você que mentalizou, escolheu o número 14, a mensagem para você hoje está no livro de Êxodo, capítulo 40. Você que mentalizou, escolheu o número 7, a mensagem está no livro de Cantares, capítulo 6. Você que mentalizou e escolheu o número 4, a mensagem para você está no livro de Levítico, capítulo 20. Você que mentalizou, escolheu o número 13, a mensagem para você hoje está no livro de Juízes, capítulo 11. Você que mentalizou, escolheu o número 12, a mensagem para você está no livro de Joel. E eu vou ler mais uns avisos e já eu repito os números que foram sorteados. Atenção todos vocês que querem o Senhor Jesus falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises das lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana serão sorteadas quais delas serão transmitidas no sábado e no domingo, no mesmo horário das lives. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra ao seu coração. Glórias ao Senhor Deus. Atenção vocês que são dizimistas e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um dos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem nos templos físicos com o comprovante das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer, em nome do Senhor Deus, para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38,
Dai e dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que estiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um dos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. Glórias ao Senhor Deus. Antes eu repetir os números para vocês que foram sorteados, eu irei apresentar mais uma das denúncias que as igrejas e canais estão apresentando. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros da mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção! É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46. Foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7. Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Lucas capítulo 24, versículo 48. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento.
Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 2, Filemon, 1, 2 João, o 6, 2 Crônicas 36, o 3, 1 Samuel 19, o 8, Jonas 4, o 11, Malaquias 2, o 9, Judas, o 5, Ageu capítulo 1, o 10, Esther capítulo 10, o 14, Êxodo 40, o 7, Cantares capítulo 6, o 4, Levítico capítulo 20, o 13, Juízes capítulo 11, o 12, Joel capítulo 1. Atenção para você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Declare aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras: eu digo seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus o Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus capítulo 11, dos versículos 28 a 30, faça essa leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves. Eu vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João capítulo 15. Vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito, de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses capítulo 2 e no livro de Mateus capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado dos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra e do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção nos benefícios importantes em você seguidor, inscrito ou membro ofertante de uma das 12 igrejas virtuais, e também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote após a oração, uma vez por semana, todos os dias, uma vez por semana, orações diretamente desse do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na arroba Igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16 horas e 48 minutos, na arroba IG1 318 37 300 até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na arroba Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus onde você estiver e receber revelações, orações e ministrações das Escrituras Sagradas. E eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também da Angola, dos Estados Unidos, de Moçambique, da Turquia, de Bangladesh e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta, de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. E eu aguardo vocês até as próximas lives.